O vinho mais antigo do mundo. Conheça a história de uma preciosidade enológica. O vinho de Retsina é considerado uma das mais antigas formas de vinho do mundo, com origens que remontam a mais de 3.500 anos atrás, na região da Grécia. A história desse vinho é fascinante e carrega consigo uma rica herança cultural e enológica. A técnica especial de produção do vinho de Retsina é o que o torna tão singular. Durante a antiguidade, os gregos perceberam que a resina de pinheiro, abundantemente disponível na região, poderia ser utilizada para vedar as ânforas de barro nas quais o vinho era armazenado. Essa vedação com a resina não apenas protegia o vinho contra oxidação e deterioração, mas também conferia a ele um sabor e aroma únicos. A resina de pinheiro impregnava-se nas paredes internas das ânforas, adicionando uma distintiva nota resinosa ao vinho, que se tornou a assinatura do vinho de Retsina. Essa característica peculiar conquistou o paladar dos gregos e se tornou uma parte essencial de sua tradição enológica. Ao longo dos séculos, o vinho de Retsina ganhou grande importância cultural e social na Grécia, sendo associado a celebrações, festividades e momentos especiais. Ele era servido em banquetes, cerimônias religiosas e ocasiões festivas, tornando-se uma parte intrínseca da vida cotidiana da civilização grega antiga. Além disso, o vinho de Retsina também desempenhou um papel significativo no comércio marítimo da Grécia. Devido à sua vedação com resina, ele resistia melhor às mudanças de temperatura e conservava-se por mais tempo, tornando-o uma escolha popular para viagens marítimas. Dessa forma, ele se tornou uma importante mercadoria de exportação para os gregos antigos. Atualmente, o vinho de Retsina ainda é produzido e apreciado na Grécia, mantendo suas tradições ancestrais. Além disso, graças à globalização, ele também é conhecido e valorizado em muitas outras partes do mundo, proporcionando aos amantes do vinho uma experiência única e histórica. Essa preciosidade enológica carrega consigo uma rica história e um sabor autêntico que remete diretamente aos tempos antigos. Ao degustar o vinho de Retsina, os apreciadores têm a oportunidade de conectar-se com a cultura e a tradição enológica da Grécia Antiga, tornando a experiência ainda mais especial e memorável. O vinho Bordeaux é um dos vinhos mais prestigiados e famosos do mundo, originário da região de Bordeaux, localizada no sudoeste da França. Essa região é considerada uma das mais importantes produtoras de vinho do planeta, conhecida por sua tradição centenária e por produzir vinhos de alta qualidade. A história do vinho Bordeaux remonta a séculos atrás, com as primeiras vinhas sendo plantadas pelos romanos na região. No entanto, foi durante a Idade Média que a viticultura na área realmente se desenvolveu e ganhou reconhecimento. A proximidade com os rios Garonne e Dordogne proporcionou um clima favorável e um solo diversificado, criando condições ideais para o cultivo de diferentes variedades de uvas. O vinho Bordeaux é conhecido por sua complexidade e diversidade, pois a região produz vinhos de diferentes estilos e tipos. Os vinhos tintos de Bordeaux são predominantemente feitos a partir de uvas como Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, resultando em bebidas com sabores ricos, taninos marcantes e aromas complexos. Já os vinhos brancos de Bordeaux são geralmente elaborados com uvas como Sauvignon Blanc, Semillon e Muscadelle, proporcionando vinhos frescos, com acidez equilibrada e aromas frutados. Uma das características distintivas do vinho Bordeaux é o conceito de assemblage ou corte, onde diferentes variedades de uvas são misturadas para criar um vinho equilibrado e harmonioso. Essa técnica é cuidadosamente aplicada pelos produtores, buscando obter a melhor expressão das uvas em cada safra. Outro aspecto importante é a classificação dos vinhos de Bordeaux, que se baseia na reputação histórica dos produtores e na qualidade das vinhas. Os vinhos de Bordeaux são classificados em categorias, como Grand Cru Classé e Premier Cru Classé, que indicam a excelência e a exclusividade desses rótulos. Além disso, a região de Bordeaux é conhecida por abrigar alguns dos mais renomados chanteaus, castelos, do mundo,
que servem como sedes das vinícolas e símbolos da tradição vinícola da região. O vinho Bordeaux é apreciado por amantes do vinho de todo o mundo e é considerado um investimento valioso para muitos colecionadores e entusiastas. Sua história rica, qualidade excepcional e variedade de estilos o tornam uma verdadeira joia da enologia, com um legado que perdura ao longo dos séculos. A Borgonha, ou Bourgogne em francês, é uma região vinícola localizada no leste da França, famosa por produzir alguns dos vinhos mais prestigiados e desejados do mundo. Essa região é conhecida por sua tradição vitivinícola que remonta à época dos romanos e é considerada um dos berços da viticultura. Os vinhos da Borgonha são tipicamente elaborados a partir de duas variedades principais de uva, Pinot Noir para os tintos e Chardonnay para os brancos. Essas uvas são cultivadas em diferentes terroirs, que são as condições únicas de solo e clima de cada vinhedo, conferindo características únicas aos vinhos. Os vinhos tintos da Borgonha, feitos principalmente com a uva Pinot Noir, são conhecidos por sua elegância e complexidade. Eles apresentam sabores delicados de frutas vermelhas, como cerejas e morangos, com notas sutis de especiarias e terroir. A acidez equilibrada e os taninos finos contribuem para a suavidade e a longevidade desses vinhos. Já os vinhos brancos da Borgonha, elaborados principalmente com a uva Chardonnay, são apreciados por sua pureza e expressão frutada. Eles exibem aromas cítricos, frutas de polpa branca, como maçãs e peras, além de notas minerais provenientes do solo calcário da região. A maturação em barris de carvalho adiciona complexidade e textura aos brancos da Borgonha. Uma característica marcante dos vinhos da Borgonha é a sua classificação baseada em AOCS, Appellation d'Origine Contrôlée, que estabelecem regras rigorosas para a produção de vinho em cada sub-região da Borgonha. Cada AOC tem suas próprias especificidades e padrões de qualidade, o que contribui para a diversidade e autenticidade dos vinhos. A Borgonha é conhecida por seus famosos vinhedos, chamados de climates, que são considerados patrimônios culturais da humanidade pela Unesco. Cada climate é reconhecido por sua singularidade e produz vinhos que refletem fielmente o terroir específico onde as uvas são cultivadas. Os vinhos da Borgonha são altamente valorizados por apreciadores de vinho em todo o mundo, sendo muitas vezes considerados verdadeiras obras de arte em uma garrafa. A tradição, o savoir-faire dos produtores e a busca pela excelência tornam os vinhos da Borgonha uma experiência única e memorável para os amantes da bebida de Baco. Os vinhos do Porto são vinhos fortificados produzidos na região do Douro, em Portugal. Esses vinhos são mundialmente famosos por sua doçura, complexidade e capacidade de envelhecimento. A história dos vinhos do Porto remonta ao século XVII, quando os comerciantes britânicos começaram a adicionar aguardente vínica aos vinhos locais para preservá-los durante o transporte. Essa técnica de fortificação consiste em adicionar uma aguardente neutral ao mosto da uva durante a fermentação, o que interrompe o processo de fermentação e deixa o vinho com maior teor alcoólico. Os vinhos do Porto são produzidos principalmente a partir de duas variedades de uva, Touriga Nacional e Touriga Francesa, além de outras castas típicas da região do Douro. Essas uvas são cultivadas em encostas íngremes ao longo do Rio Douro, criando terroirs únicos que influenciam diretamente o caráter dos vinhos. Uma característica marcante dos vinhos do Porto é a sua doçura natural, que pode variar desde vinhos mais doces, como o Porto Ruby, até vinhos mais secos, como o Porto Taverny. O processo de envelhecimento é fundamental para a complexidade desses vinhos, e eles podem ser classificados em diferentes categorias de acordo com o tempo de envelhecimento e o método utilizado. Os vinhos do Porto mais jovens e frescos são geralmente chamados de Ruby e têm uma cor vermelha vibrante e sabores frutados. Já os vinhos que passam mais tempo em barris de carvalho, desenvolvendo notas de frutas secas, caramelo e especiarias, são conhecidos como Taverny. Há também os vinhos do Porto brancos, que apresentam elegância e aromas florais.
Além dos Ruby Tawny, existe uma categoria especial de vinhos do Porto conhecida como vintage. Os vinhos vintage são produzidos apenas em anos excepcionais e são engarrafados após um curto período de envelhecimento em barris. Eles continuam a amadurecer na garrafa ao longo de décadas, desenvolvendo uma riqueza e complexidade incomparáveis. Os vinhos do Porto são apreciados em todo o mundo como vinhos de sobremesa, para acompanhar queijos, ou até mesmo para degustar sozinhos como uma experiência única. Sua rica história, variedade de estilos e capacidade de envelhecimento fazem dos vinhos do Porto um verdadeiro tesouro para os apreciadores de vinho. Claro! Vamos falar sobre o tópico champanhe ou brilho das borbulhas. Champanhe é uma bebida espumante mundialmente famosa, originária da região de Champagne, na França. Essa bebida é celebrada por sua elegância, sabor único e, é claro, suas borbulhas. A história do champanhe remonta ao século XVII, quando monges da região de Champagne descobriram acidentalmente a fermentação secundária na garrafa, que resulta na formação das famosas bolhas de gás carbônico. Ao longo dos anos, esse processo de fermentação na garrafa foi aprimorado, e a produção de champanhe se tornou uma arte. Os champanhes são feitos principalmente a partir de 3 variedades de uva: Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. A combinação dessas uvas resulta em diferentes estilos de champanhe, desde os mais frescos e cítricos, até os mais encorpados e frutados. O processo de produção do champanhe é meticuloso e segue etapas específicas. Primeiro, as uvas são colhidas e prensadas, e o suco é fermentado separadamente para cada variedade. Em seguida, é realizada a assemblagem, que consiste em misturar os diferentes vinhos base para criar o cuvée, que será engarrafado com leveduras e açúcar para a fermentação secundária. Essa fermentação cria as borbulhas e os sabores característicos do champanhe. Depois de concluída a fermentação, as garrafas são armazenadas em caves escuras e frescas para o processo de envelhecimento, que pode variar de meses a anos, dependendo do estilo do champanhe. Durante esse período, as leveduras liberam sabores adicionais ao vinho, e a bebida desenvolve sua complexidade. Quando o envelhecimento está completo, as garrafas passam pelo processo de remoagem, onde são giradas e inclinadas para que as leveduras se depositem no gargalo da garrafa. Então, o gargalo é mergulhado em uma solução gelada para congelar o sedimento, e a garrafa é aberta para expelir o material sólido. Por fim, é adicionada uma pequena dose de licor de expedição para ajustar o teor de açúcar, e a garrafa é selada com a rolha de cortiça e a famosa gaiola metálica. Champanhe é apreciado em diversas ocasiões, desde comemorações e festas até momentos mais íntimos. Suas borbulhas e sabor único tornam a experiência de degustá-lo especial e marcante. O processo cuidadoso de produção e o prestígio associado a essa bebida tornam o champanhe uma das bebidas mais icônicas e desejadas em todo o mundo. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like e até a próxima!